Você já leu os 10 mandamentos e como eles se complementam? Ou você acredita que eles foram distribuídos de forma aleatória por Deus? Quando nós lemos em Êxodo capítulo 20, verso 3, o primeiro mandamento, Deus diz assim: não terás outros deuses além de mim. Quando a gente lê mais para frente, já no verso 17, o último mandamento, o 10º mandamento, Deus está dizendo assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que pertença a esse seu próximo. A minha pergunta é: qual a relação entre o primeiro mandamento e o 10º mandamento? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Esse nosso bate-papo, ele faz parte do curso da Bíblia do Discipulado. Hoje, nós estamos tratando o primeiro curso, Discipulado. O tema de hoje é Dedicados à Vida Simples, e o estudo de hoje é Jesus explica a vida simples. E esse estudo é baseado em Mateus, capítulo 6, dos versos 19 a 34. Vamos olhar esse texto juntos. Antes de nós começarmos a nossa reflexão em cima de Mateus 6, 19 a 34, sobre como é que Jesus nos ensina a respeito da vida simples, eu quero dar um exemplo de algo que eu vivenciei. Algum tempo atrás, uma senhora sentou na minha sala e nós começamos a conversar e ela estava muito angustiada, quase que um desespero ela vivia. Nesse momento, eu fiz a seguinte pergunta para ela: se você pudesse colocar a ponta do seu dedo num problema da sua vida, que se este problema fosse resolvido, todo o restante da sua vida seria resolvido, que problema seria este? Ela ajoelhou no chão da minha sala, levantou as mãos para os céus e começou a gritar: dinheiro, dinheiro, se eu tiver dinheiro, todo o restante da minha vida será resolvido. Essa mulher ainda não tinha entendido o que Mateus 6 nos ensina a respeito da vida simples. O que Jesus Cristo trabalhou conosco a respeito do que... Quais são as marcas de uma vida simples? E nesse texto, Jesus nos dá 3 fundamentos a respeito da vida simples. O primeiro fundamento: ou Deus é Deus da sua vida, ou outra coisa ou alguém ocupará o lugar dele. Ninguém pode servir a 2 senhores, disse Jesus, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Em outras palavras, o centro de adoração da nossa vida, ele só pode ser ocupado por um Deus. E este Deus que ocupar, eu vou amá-lo e o restante eu vou odiá-lo. Ou então, eu ocupo com um outro Deus ali, com um outro ídolo, e eu amo aquele ídolo e o resto eu odeio. No sentido figurado se este Deus for tirado da minha vida, eu não tenho mais razão para viver. No caso dessa mulher que eu acabei de citar, se o dinheiro, que era o ídolo, o Deus que ocupava o coração dela, fosse tirado e foi tirado da vida dela, ela não encontrava nem mesmo mais motivação para viver. Portanto, o que Deus nos ensina por intermédio de Jesus nessa passagem de Mateus 19 é: ou Deus é o Deus da sua vida, ou outra coisa ocupará o lugar dele. A segunda lição, fundamento que Deus nos ensina a respeito de uma vida simples, é que a diferença entre os tesouros nos céus e os tesouros na terra é a durabilidade e a sustentabilidade de cada um. Ele diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Em outras palavras, aquele Deus que você centrar na sua vida, ele promoverá tesouros, ele será o seu tesouro. E o tesouro que este Deus promove, ele pode ser duradouro e sustentável, ou ele pode ser efêmero e extremamente passageiro. Por isso ele diz: vocês devem acumular tesouros nos céus, colocando Deus no centro da sua vida, porque estes tesouros nos céus, eles são sustentáveis e duráveis, eles são eternos. Já se você coloca o seu coração nos ídolos dessa terra, eles são totalmente passageiros, efêmeros, e você não tem como sustentar nada em cima disso.
E aí vem o terceiro ensinamento de Jesus nesse texto, que é extremamente importante para nós. Ele diz que cada tesouro promove um sentimento de acordo com ele. Ele traz o conceito de que não se preocupem com a própria vida. Quando nós acumulamos tesouros e o nosso coração está centrado nos tesouros aqui da terra e criamos ídolos em cima disso, como a mulher que criou o dinheiro como o seu ídolo, o seu Deus, ele é extremamente transitório, ele não pode ser fundamentado, porque você não sabe se você vai tê-lo no mês seguinte ou amanhã mesmo, se você vai ser sustentado por ele, porque você nem sabe se você consegue mantê-lo por muito tempo. Por isso, o sentimento fruto deste ídolo é a insegurança, é o desespero, é o medo. Eu não sei o que vem pelo futuro. Esse meu ídolo, esse meu Deus não me garante o futuro. Portanto, o resultado disso é que eu colho um sentimento em relação a isso. Mas quando Deus, ele é o centro da nossa vida e nós passamos a adorá-lo de todo o nosso coração, nós estamos buscando os tesouros eternos, que não são destruídos pela traça e nem roubados pelos ladrões, mas eles são perenes, eles são eternos, eles não são passageiros. Portanto, eu os tenho sempre comigo. O resultado disso é que o sentimento que frutifica dentro de mim é uma paz, é uma segurança, é a ausência de medo, é a estabilidade, porque este Deus, ele me garante tesouros eternos. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é que se Deus não ocupar o lugar, o centro da sua vida, um outro Deus, um outro ídolo ocupará. Esse Deus, ele produz para você tesouros. Os tesouros que Deus produz são tesouros eternos, perenes. Os tesouros que este mundo produz são tesouros passageiros, que não se sustentam. E a terceira coisa é que os sentimentos, eles são resultados desses dois primeiros. Se eu procuro em Deus e os tesouros de Deus, eu vivo seguro, eu vivo estável, eu vivo na paz de Deus que excede todo entendimento. Se os meus ídolos, se os meus deuses são os que a terra produzem, e esses tesouros são passageiros, não são eternos, eu vivo na insegurança, no desespero, na ansiedade, na preocupação e na depressão. Por isso Jesus nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Voltando para os 10 mandamentos, quando a gente olha o primeiro mandamento, não terás além de mim outros deuses, ele está dizendo, o Deus que você vai buscar sou eu. Portanto, você vai colher tudo aquilo que eu te produzo, tudo aquilo que eu promovo para você, tudo aquilo que eu dou para você. Tesouros aqui na terra, que são tesouros fundamentados nos céus, que são eternos. Mas, se você colocar outros ídolos, você vai acabar olhando para tudo o que os outros têm e você vai se ver numa vida vazia, desejando o que os outros têm. Mas quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, nós estamos satisfeitos com tudo aquilo que nós temos. O resultado de tudo isso é que a gente não cobiça coisa alguma de outra pessoa. Nós estamos satisfeitos com tudo o que temos. Nós não precisamos de coisa alguma, porque Deus nos satisfaz em tudo. Sabe quem aprendeu isso? Foi Davi. Ele disse, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E ele termina dizendo, o meu cálice transborda. Ou seja, eu tenho tudo e sobrando, inclusive, para tudo o que eu preciso na minha vida. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de coisa alguma, porque o Senhor é o meu pastor e ele está comigo e ele me acompanha mesmo nesse vale. O Senhor é meu pastor, o meu cálice transborda. Eu não tenho outro Deus, portanto eu não cobiço coisa alguma. Eu busco a Deus em primeiro lugar, consequentemente todas as outras coisas me são acrescentadas. Que seja assim a nossa vida simples e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.